Orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, venhamos te louvar, venhamos te glorificar, venhamos te exaltar, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus presente, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz, porque Tu és Senhor e Salvador das nossas vidas, um Deus de amor, um Deus galardoador e um Deus provedor. Nós te louvamos e te glorificamos, Senhor. E viemos pedir agora em nome de Jesus, por esses momentos que estaremos aqui, Senhor, falando um pouco da Tua palavra, por esses momentos que estaremos em comunhão, aprendendo, Senhor Jesus, esses artesanatos, fazendo, Senhor, essa conversa, colocando a nossa conversa em dia, e que Tu venha, Senhor, abençoar, Senhor Jesus, a cada uma dessas mulheres, ó Pai, que estão presentes, de todas aquelas que estão vindo, Senhor Jesus, e daquelas que não puderam vir até agora, Senhor, que Tu venha trazer a cada uma delas, ó Pai. E que em tudo o Teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado. Continua abençoando este grupo do Dorcas, ó Pai, aqui no Santa Gertrudes. E que ele possa continuar crescendo, Senhor, a cada dia e em cada momento. Amém. Para a honra e glória do Teu nome. Porque Tu és o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e toda adoração da nossa parte. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia, Senhor. Amém. Amém? Vamos lá? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Vermelha, Célia. A Célia tem vindo. Ela está sumindo. Olha aí. Ah, tá aqui. Vamos lá, abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 21. Confesso para as irmãs que eu nunca tinha falado sobre esse texto. Célia, bem-vinda. Sempre li esse texto, mas é a primeira vez que eu vou falar sobre ele. Ao aproximar-se de Jerusalém, chegaram a Betpage, o Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos com as seguintes instruções: vão à aldeia que está adiante e logo encontrarão uma jumenta amarrada com o seu filhote. Desamarrem-nos e tragam-nos a mim. Se alguém lhe perguntar algo, digam-lhe: o Senhor precisa deles, e ele o enviará de volta. Isto aconteceu para cumprir o que disse o profeta: digam à filha de Sião: olhem, seu rei está vindo até você montado numa humilde jumenta. E um jumentinho, a cria de um animal de carga. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus ordenou. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Puseram seus mantos sobre eles e Jesus se assentou sobre eles. Multidões foram ao caminho com seus mantos, enquanto outros cortavam galhos e árvores e espalhavam pela via. E as multidões que iam diante e atrás deles gritavam: por favor, liberta-nos. Ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Tu estás nos altos céus, por favor, liberte-nos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Todos nós já conhecemos esse texto, não já? Não é entrada triunfal? É a entrada triunfal. Todos nós já conhecemos esse texto. E geralmente nós ouvimos falar dele no Natal. Não é isso? Muitos de nós ouvimos, ou no domingo de Ramos. Né? Recentemente nós ouvimos o pastor Gutenberg falar dele no domingo de Ramos. Né? Então, muitas vezes a gente passa pela palavra, e eu confesso para as irmãs que quando o Espírito de Deus tocou no meu coração para falar com as irmãs nesse texto, eu falei, mas eu vou pregar o que sobre isso?
Nós vamos falar sobre o quê? Sobre isso. O que tu queres que eu fale sobre esse texto? Abre o meu entendimento. Porque eu não estou entendendo. Né? E confesso que briguei um bom tempo com ele sobre isso. E hoje, até hoje, à tarde antes de vir, eu estava tentando mudar o negócio. E aí o Espírito Santo falou, não é esse. Porque eu tinha orado sobre um outro assunto que já na semana passada e Deus tinha me dado o texto que continua aí no capítulo mais para frente, no capítulo 21 de Mateus, desculpa irmãos, é Mateus 21, tá ok? Falei Marcos, é Mateus 21. E aí eu acabei falando, Deus, se é esse, então vamos lá. Quando nós olhamos aqui, nós vemos uma multidão cercando Jesus, correto? Primeiro o fato dos dois, da jumenta e do jumentinho. E esse texto que está lá, que Jesus fala, digam à filha de Sião, olhe, seu rei está vindo até você montado humildemente em um jumento, em um jumentinho, cria de um animal de carga. Vocês vão encontrar esse texto lá em Zacarias 9, versículo 9. Tá ok? Zacarias 9, versículo 9. Está descrito lá essa cena que o povo de Israel iria ver o seu rei montado numa jumenta e num jumentinho. E eu estava orando, Meire, e Deus falou para mim que foi por causa daquela história de domingo. Por causa da escola dominical de domingo. Estava a Meire e a Vilma. E a irmã também estava. Não, desculpa. Olinda. Ah, Olinda. E aí o que aconteceu? Jesus veio, lembra que nós comentamos que Jesus veio a primeira vez para quê? Escola dominical, domingo. Para nos salvar. Jesus veio como meio de salvação, enquanto Israel esperava um rei. Para governar, um rei libertador, um rei de guerra. Né? E aí nós falamos sobre arrebatamento, falamos sobre morte, falamos sobre o inferno, falamos sobre o céu, e nós também comentamos que Jesus vai voltar. Após o arrebatamento da igreja, Jesus volta. Aí ele volta como o quê? Lembra? Após o arrebatamento, acontece um julgamento. Como o nosso, ele está lá nos céus, permanece nos céus como nosso advogado. Depois vem a segunda vinda. A segunda vinda é para vir como governante. Ele vem para reinar. Por isso que a Bíblia descreve que vai ser um ato grandioso. É um ato de glória, que todo olho verá, e será um acontecimento que não terá como negar. Mas nessa vinda aqui como homem, Jesus vem como Salvador. Mas Salvador do quê? Daquela situação que Israel estava passando? Não. Como Salvador das nossas almas, como meio de cura. Jesus não se misturava nesta vinda aqui, ele não se misturou com política. Por isso que ele fala, dai a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. Ele não se envolvia. Ele conversava, ele conversava com políticos, conversava, tanto é que 2 governantes conversaram com ele. Quem lembra quem são? O rei lá que se revoltou, não é? Não, quem foi primeiro que quis interpelar Jesus?
dois quiseram conversar com ele. Um, até a mulher dele, teve um sonho à noite, Pilatos e Herodes. Herodes. Nossa. Interpelaram Jesus. Foram os dois únicos políticos. E na presença deles, ele falou muito pouco. Porque a primeira vinda de Jesus nessa terra como homem, não era essa o efeito principal. Mas o povo diz o que quando Jesus entra em Jerusalém? A entrada triunfal, as multidões, versículo 9, aí de Mateus 21. As multidões que iam adiante e atrás deles gritavam: por favor, liberta-nos. Tira nós do jugo romano. Boa tarde. Boa tarde, Lídia. Boa noite. Tarde dura. Tira nós, liberta-nos do jugo romano. Eles queriam um libertador, não para as almas deles, mas sim da tirania romana. Eles queriam um libertador político, um rei que governasse eles. E aí, em seguida, eles gritavam: olha a confusão. Ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mas depositavam nele a esperança de que Jesus os libertaria do jugo romano. Tu que estás nos altos céus, por favor, liberta-nos. E a multidão começava a gritar essas frases. Aí olha só a confusão. No versículo 10, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: esse é Jesus, o profeta, de Nazaré, da Galileia. Será que muitas vezes hoje nós não temos essa confusão? Quando nós oramos, quando nós perguntamos quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Eu confundo quem é Deus e quem é Jesus. Para mim é tudo igual às vezes. Que isso, menina? Tô sendo sincera, ué. Eu vim aprender na escola dominical. Eu ficava assim, quando o testemunho de Jeová parava na porta de casa. Deus, Jesus, Jeová. É tudo igual. Então, aproveitando essa deixa, Vilma, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Que deu a vida por nós. Que deu a vida por nós, Ele é o nosso Salvador. Mas será que nós estamos preparados, por exemplo, este povo aqui, o povo de Israel, até hoje não está preparado para o Jesus Salvador? Eles vão ter Jesus. Na segunda vinda, Jesus começa o seu governo por Israel. Eles ainda não acreditam. Não. Né? Eles não acreditam que que o Salvador já Sim. veio. Eles estão esperando ainda a vinda dele. Mas um Jesus rei, Um rei, como rei. para governar. Né? Agora, quem é Jesus para nós? Qual é o tipo de Jesus que eu estou precisando na minha vida? Neste momento. Que me perdoe. Que me perdoe, Ele já te perdoou lá na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados lá na cruz. Basta eu viver isso. Mas é todos os pecados? É todo quem te... Todos aqueles que eu confesso para Ele. Então você está paga de Lídia. Então eu preciso confessar para Ele todos os dias. Eu preciso pedir perdão para Jesus todos os dias. Kleber, você pede perdão pelos seus pecados todos os dias? Peço. Kleber, mas assim,
é uma coisa assim que eu vim aprender, mas sempre tive a rebeldia, e minha mãe, uma pessoa de 40 anos dentro da Assembleia, minha congregação, minha mãe é uma pessoa muito amarga, muito difícil de lidar. Eu tive um irmão assassinado, tinha 12 anos. E aí a avó do meu filho, sempre espírita, ela falou que ele escolheu a forma dele vir. Essa era a forma dele vir, dele ter passado e isso. Aí a gente vê, né, o ladrão e lá, né, Jesus Cristo perdoou o ladrão que ele pediu perdão. Mas, cara, independente de tudo, você entender que uma pessoa tirou a vida do outro e simplesmente pedir perdão para Deus e estar salvo, é uma coisa que foi uma rebeldia há muitos anos dentro da minha casa e até de mim. Por mais que a avó do Vinícius tentava me explicar, era uma coisa que eu Não, tudo bem, eu não consigo entender isso, por exemplo. Você não se Você quer ver? arrepender, não adianta pedir perdão. Não adianta pedir perdão. Então, mas é o que tá, igual tu fala, igual ontem, o tio da minha prima se enforcou lá no Paraná. Só que assim, é um tio que eu vi quando eu era criança. Ele ficou preso 2 anos, que segundo ele mexeu com a enteada da mulher dele. Só que quem denunciou foi a avó da menina. Pagaram advogado, fizeram banco, não adiantou, ficou 2 anos preso. Saiu tem 1 ano. Minha tia morreu tem 1 ano e 2 meses, a mãe dele tem 10 meses. E agora diz que ele mexeu com uma outra sobrinha, pediu para a sobrinha não contar, a sobrinha contou. Eu acho que com medo dele ir preso, ele se enforcou. Aí até quando vieram me contar, eu falei, me desculpa, eu não tenho dó. E era para fazer uma vaquinha do cachorro. Eu falei assim, eu também não vou ajudar. A quem cabe o julgamento? Porque eu tenho minha filha. Mas, Kleber, me desculpa. Não, tudo bem. Eu não... Não, tudo bem, mas vamos usar o exemplo dos 2 ladrões lá na cruz. Quantos ladrões tinha? 2. 2. Um se arrependeu e pediu perdão para Deus. O outro se arrependeu? Não. Mas os 2 pediram para Jesus. Os 2 pediram, não pediram? O que não se arrependeu pediu também? Também, ele pediu, se tu és Deus realmente, tira-nos daqui. Mas ele duvidou. Mas Ele também fez um mas, pedido. Kleber, mas roubo é uma coisa, Kleber. Não, eu sei disso, Vilma. Só que assim, quando nós rezamos o Pai Nosso, quando nós oramos o Pai Nosso, quando nós oramos o Pai Nosso, o que nós falamos? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Nós oramos isso todos os domingos. E tem gente que faz a oração do Pai Nosso todo dia. Qual é a medida de perdão que Deus vai usar para nós? Mas se Kleber, A mesma que nós usamos para perdoar os outros. Aí é que está o problema, Vilma. Deu para entender? Não. Não? A mesma medida que eu uso para perdoar o próximo é a mesma medida que Deus vai usar para julgar os meus pecados. Então, se eu não libero perdão para o outro, eu não posso cobrar perdão de Deus. É uma parte que é difícil, essa parte, porque É complicado? É. Você quer ver um outro exemplo? No mesmo exemplo de cruz. Jesus estava entrando aqui em Jerusalém e logo mais para frente ele sabia que ele ia ser crucificado. Que aquela mesma multidão, e é esse ponto que eu quero bater com vocês. Por favor, liberta-nos. Bendito o que vem em nome do Senhor. Por favor, liberta-nos. É a mesma multidão que dias depois iam dizer, crucificam. e a gente fala assim, Mate ele. se meu irmão fosse igual meu sobrinho, droga, bebida, fizesse o que faz aí meu sobrinho, a gente já tá até calejado, né? Mas não, eu tinha 11 anos, eu não ia nem para baile. Quando ia, meu pai ia atrás para ver o que ele estava fazendo. E meu pai falava, não sei o que o Walter fica fazendo lá, encostado na parede, olhando os outros dançar. Mas meu pai ia atrás. Se envolveu com uma mulher que infelizmente levou... O cunhado dela era ameaçado de morte, que ele agredia a família. E num dia teve uma briga lá, os caras já tinham avisado e os 2 estavam juntos. Meu irmão largou o filho dele, tinha 1 mês de vida.
é uma coisa que até hoje, assim, aquele filho que a minha mãe podia estar deitada, ele não queria nem saber do meu pai, eu rigidez do meu pai. Ele pulava na cama, era minha coroa, eu te amo, eu isso. Ele tinha uma doença que a minha mãe fala que talvez hoje poderia descobrir que às vezes ele acordava com o rosto desse tamanho inchado e a língua para fora. E os médicos nunca descobriam. Minha mãe achava que era até macumba, sabe? E meu pai saía com as putaiadas da vida. E um dia uma falou que minha mãe ia ter um filho doente. E ele nunca chorou, ele era um negro, do cabelo liso, lindo, lindo, parecia um índio. Minha mãe falava que se ele tivesse vivo hoje, minha mãe fazia um DNA, porque meu pai acha que aquele menino foi trocado no hospital. Mas foi muitos anos de rebeldia. Mas o que eu estou querendo dizer para nós, Vilmas, é assim, essa mesma multidão que exaltava Jesus, mais para frente vai ser a mesma multidão que grita, crucifica. E Jesus na cruz, olha para aquela multidão que estava assistindo ele lá pendurado. E o que ele fala? Quem sabe? Quais foram as palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus na cruz? Perdoa-lhes, né? Porque eles não Perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Depois de tudo isso aqui. Ah, mas eu não sou Jesus. Realmente nós não somos. Senhorzinha? A Jordina, ela desce, né? Tem que trazer ela para cá. Nós não somos. Até ela descer lá, ela já caiu. Nós não somos Jesus. Eu não tenho ainda essa maturidade espiritual para perdoar aqueles. Só que nós temos que ter a ciência. Nós temos que ter a consciência que o julgamento, em primeiro lugar, o julgamento em relação às pessoas que nos fazem mal, cabem a quem? A nós? A Deus. A Deus. Eu tenho ódio, porque eu nem conhecia, eu não sei quem que era, eu não sabia da história direito. Às vezes ainda é mal contada, meu pai e minha mãe não gostam de falar. Mas faz mal ao seu coração. Mas quando eu vejo a minha mãe, eu começo a lembrar, eu fico me perguntando, que assim, mandaram eles se ajoelhar e deram um tiro na cabeça. Então, em referente a isso, Vilma, eu te aconselho a fazer o seguinte, não julgue. Ah, eu não consigo, Kleber. Peça a Deus para que tire esse sentimento do seu coração. Por quê? Porque o Pai Nosso é claro, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, se eu não libero o perdão... Mas eu vou liberar perdão para quem? Eu nem sei quem foi. Então, mas é uma coisa que incomoda o seu coração. Peça que o Espírito Santo tire esse incômodo do seu coração. Deu para entender? Porque isso te rouba a paz. Quantas vezes nós carregamos sentimentos dentro de nós que nos roubam a paz? Ah, mas você não tem sentimento que te rouba a paz? Acho que a Arlete e a Nimeire estão sabendo que tem uns negócios aí que tá... Sábado eu cheguei em casa, fui dormir no domingo às 4 horas da manhã. Eu vim dar aula na escola dominical, aí eu estava... E eu estou pensando, você está falando, eu estou pensando nisso. Entendeu? Mas esse foi um texto que Deus me levou durante aquela madrugada de domingo, na madrugada de domingo, fala, Deus, falou, e aí? O que você acha disso daqui? Você acha que foi fácil para o meu filho olhar para aquela multidão e dizer, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem? E aí Deus me levou para o Pai Nosso, para a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então, quando eu não libero perdão, eu estou fazendo mal para quem? Para aquele com quem eu não libero perdão? Não, para a gente mesmo. Para a gente mesmo. Para a gente mesmo. Isso que eu falo pro Zé, está gravando, não tem problema. Ele não libera. Então, eu falo, gente, né, isso traz problemas para nós mesmos. Sente mal, um dia eu... É o outro que vai se sentir mal? Não, o outro não está nem
O outro não está nem aí. Nem lembrando do assunto. Muito pelo contrário, quanto mais mal ele te vê, melhor para ele. Melhor para ele. Essa já é a intenção dele. Agora, quando eu libero o perdão e entrego na mão de Deus, só que tem uma coisa, Vilma. Se tem uma coisa que eu aprendi lendo a palavra e vivendo a palavra, tentando viver essa palavra, Deus é um Deus justo. As coisas não passam impunes diante dos olhos de Deus. Não passam. Tudo bem? Tá certo? Então, mais cedo ou mais tarde? Mais tarde pode parecer aos nossos olhos, mas o tempo de Deus cabe a Ele. A justiça de Deus é feita e ela vem. Só que quando ela vem, quando Deus acontece um julgamento de uma situação, é uma coisa que nós falamos na escola dominical. Lembra disso? O julgamento de uma situação tem o advogado, a vítima, o pseudo, o promotor, o juiz, as testemunhas, tem tudo isso, não tem? E aí, quando o juiz julga uma causa, ele julga só um lado da história ou ele julga os dois lados da história? Os dois lados da história. Então, quando a justiça de Deus acontece numa determinada situação, dois lados de uma mesma história são colocados numa balança. Deus, eu apresentei essa causa diante de ti. E foi o que aconteceu com essa multidão, porque eles pagaram com a própria língua deles. Liberta-nos, hosana e tudo mais e tal, ou bendito é o nome do que vem, em nome do Senhor e tudo mais. Dias depois estão gritando, essa mesma multidão está gritando, crucifica-o. Essa mesma multidão. Aí Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e tudo mais e tal. Lindo, bonito, maravilhoso. A Meire que está acompanhando aí a escola dominical e a Vilma que está acompanhando a escola dominical, o que aconteceu com essa mesma multidão depois? Meses depois, lembram do que eu falei nas profecias de Daniel? Que um sujeito entra lá em Jerusalém, que na verdade acontece uma revolução lá, que Barrabás agitou essa revolução. Lembra Barrabás que colocaram? Não, liberta Barrabás e crucifica Jesus. Lembra disso? Lembra? Pilatos, o mesmo Pilatos, acaba com uma rebelião dos macabeus. Você sabe o que ele faz? A mando de Herodes. Ele manda matar? Manda matar, ele matou um monte de gente, crucificou um monte de gente, pendurou, a crucificação foi de Jerusalém a Jericó. No caminho. Lembra? O povo ter medo, não é? Isso. E pendurou um monte, crucificado nos muros. E aí as pessoas que viam... Essa mesma multidão. Colocado pelo mesmo Barrabás que eles pedem para soltar. E as pessoas que viam ficavam... Deus fez a justiça? Ou se fez? Pesou a mão? Pesou a mão. Sobre o mesmo povo. Ah, Deus é amor, tal, mas nós esquecemos muitas vezes que Deus também é justiça. E quando a justiça de Deus vem, Davi falava uma frase que ele diz assim: caia eu na mão do homem, mas não caia eu na mão de Deus.
Por isso que Davi, quando pecava, Davi ia e se arrependia diante de Deus. E era um arrependimento genuíno, ao ponto dele dizer: a minha alma dói. Porque ele sabia que Deus era justo e que Deus julgava a causa. Então, quando esses sentimentos vêm no nosso coração, entregamos eles primeiro diante de Deus e fala assim: Deus, tira toda a revolta, tira todo o ódio, tira toda a vontade. Vocês estão acompanhando a situação que nós estamos passando lá? Dá vontade de catar no pescoço e esganar? Sábado dava vontade de voar por cima da mesa. Mas tem que ficar quieto. Por quê? Porque a justiça de Deus. Mas não ache vocês que eu não chego em casa, eu não oro e falo: Deus, seja a minha justiça. Opera a tua justiça. Só que eu tenho que lembrar que a justiça tem dois lados. E a palavra também diz que Deus não tem o culpado como inocente. Tudo bem? Ou seja, se eu estou na minha razão, a mão não é pesada sobre mim. Agora, se eu não estiver, ela pesa. A correção vem. Para os dois lados? Para os dois lados, mas ela vem. Agora, qual será que ela pesa? Agora, se você está dentro da correção, daquilo que é correto, dentro da palavra, dentro daquilo que você tem como princípio e caráter, pronto, acabou. Então eu tenho muito temor e tremor no meu coração. Sabe qual é a diferença de temor e medo? Quando você teme uma causa, medo é quando vem aquela determinada situação, te provoca aquela angústia momentânea. Temor é algo que eu viro e falo assim, viu? Eu sei que isso é errado, a minha alma está me carregando para lá, mas eu sei que eu tenho um Deus e o Deus é justo. É por isso que a gente fala temor a Deus. Eu não tenho medo de Deus, eu tenho temor a Ele. Respeito. É igual o pai fala: eu não quero que vocês tenham medo, eu quero que vocês tenham Respeito. Temor, geralmente, é muito confundido também com respeito, porque eles são muito parecidos. Respeito é uma coisa que você ganha, você não impõe. Tudo bem? Eu não respeito a Meire, porque se eu não respeitar a Meire vai dar com a bengala em cima da minha cabeça. Isso é medo. Eu respeito a Meire pelo que ela é. Eu respeito vocês pelo que vocês são. Agora, medo, eu tenho medo, por exemplo, da Arlete, quando ela está brava. Faz tempo, hein? Certo? Mas respeito a Arlete pelo que ela é, pela mulher que ela é, pelo exemplo que ela tem de vida. Deu para entender? Tudo bem? Então, vamos colocar isso nos nossos corações. Não vamos ser aquela multidão que grita, que virou para Jesus, falou: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E que dias depois está gritando: crucificam. Eu falo que eu tenho muita dó da minha mãe, porque 40 anos dentro de uma igreja que ela nasceu, e a mágoa, a amargura dela e as coisas que ela fala, eu falo para ela que ela só vai na igreja para esquentar banco. Eu falo para ela: tenho dó de você, porque você não consegue perdoar.
você julga. Eu também julgo, mas assim, dela é muito, sabe? Ela guarda muita coisa. É até que meu pai fala hoje. Hoje eu suporto muito a sua mãe, doente, 30 anos, pelo fato do que eu já aprontei. Acho que eu já tenho até irmão perdido por aí. Mas é difícil lidar com a sua mãe. E é uma pessoa que está dentro da igreja ali, só que você vê... Por quê? Porque quando eu não libero o perdão, aquilo fica ruminando dentro de mim. Se você dá trela para ela, e ela começa. Quando ela vem em casa, Faz fala, mal. Eu quero saber. Eu vou na Vânia, começa, eu vou. Eu já aviso para a Vânia. Se a mãe vir, já fala para ela não me falar nada. Porque é Kelly, é o filho do Valdir, é o Walter, é não sei quem, é fulano que já morreu lá, sabe? Eu não quero saber. Porque senão ela começa, sabe? Mas será que não seria bom dar atenção, deixar ela... Não dá, que ela te deixa doida, ela te deixa... A morte do meu sobrinho, que foi acidente de moto, conseguiram, não sei quem, enfiar na cabeça dela que alguém estava perseguindo ele. Você acha que o cara de lá de Franco, trabalhar aqui de moto, alguém ia estar perseguindo ele? Ia matar ele bem na porta do emprego, sendo que foi um acidente de moto? Irmãos, vamos... Ficou alguma dúvida em relação a essa história do perdão? Qual parte da multidão eu quero fazer parte? Da paz, do perdão. Na verdade, Vilma, eu não quero ser membro de multidão nenhuma. Eu quero ter individualidade com Deus. Quem anda com a multidão, quem anda pela... minha mãe fala um ditado que a minha avó falava. Eu escutei minha avó falar isso durante muito tempo. E depois minha mãe pegou isso e conversar com os meus tios também falam isso. Que é uma realidade. Quem anda pela cabeça dos outros é o quê? Piolho. Não nos deixemos levar pela multidão. Se a pessoa não aceita o perdão, você fez a sua parte. Você liberou perdão. Se a outra pessoa aceitou ou não, aí é problema da outra pessoa. Você fez a sua parte. Aí é a pessoa com Deus. Eu encontro com ela, eu subindo, ela descendo. Quando ela está longe, ela responde tudo, ela fala assim. Nem fala, ela só vai com a mão. Libera o perdão você. Mas não tem aquele ditado, eu te perdoo, mas não caminho contigo. Sim, eu liberei já. A mãe falava. Perdão, veja, eu liberei perdão. Acabou. Assunto encerrado. Agora, se eu vou continuar andando com você ou não, é outros 500. Tudo bem? Mas o perdão tem que ser genuíno, dentro do seu coração. Libera o perdão, entrega na mão de Deus e pronto. Acabou. Assunto encerrado. Não fica trazendo mais aquele assunto à tona. Deu para entender? É que nem perdão de pecado. Eu peço perdão pelos meus pecados, tudo mais, não estou pecando mais, mas eu vivo levando o mesmo assunto diante de Deus. O que acontece?